A chuva descia sobre São Paulo com a persistência de uma acusação antiga quando Helena Duarte viu suas malas alinhadas diante do portão de ferro da mansão Valença. O motorista reduziu a velocidade, confuso, e procurou o rosto dela pelo espelho. Helena não demonstrou surpresa imediata. Permaneceu imóvel no banco traseiro, observando a água escorrer sobre o couro azul da mala maior, aquela que levara na viagem de casamento 8 anos antes. Nada naquele cenário parecia improvisado. Até o guarda evitava encará-la, como se tivesse recebido ordens precisas para esquecer quem ela era. Ela havia passado a tarde em uma reunião com investidores estrangeiros, tentando impedir que o Hotel Imperial perdesse uma linha de crédito indispensável. Usava um conjunto cinza discreto, sapatos sem ornamentos e o cabelo castanho preso na nuca. Quem a visse pela primeira vez dificilmente imaginaria que, nas últimas 4 horas, ela havia renegociado uma dívida capaz de destruir 400 empregos. Na família Valença, porém, sua competência sempre fora tratada como uma habilidade doméstica conveniente, algo semelhante a organizar jantares, acalmar credores e corrigir silenciosamente os erros de Rafael. Helena abriu a porta do carro antes que o motorista pudesse ajudá-la. A chuva atingiu seu rosto, gelada, levando consigo a última esperança de que houvesse uma explicação menos cruel. O guarda, Sr. Amaro, aproximou-se com o boné nas mãos. Trabalhava ali havia 23 anos e conhecia cada chegada, cada funeral e cada mentira daquela casa. Quando tentou falar, a voz lhe falhou. Helena percebeu o medo em seus olhos e ergueu uma mão, poupando-o de uma humilhação que não lhe pertencia. Depois caminhou em direção à entrada principal. As portas da mansão estavam abertas. Do vestíbulo iluminado vinha um silêncio carregado, interrompido apenas pelo som regular do grande relógio francês. Beatriz Valença esperava no centro do salão, vestida de vinho, com um colar de pérolas e a expressão de quem preparara cada detalhe de uma cerimônia. Ao lado dela estava Rafael, pálido, com os braços rígidos junto ao corpo. Mariana Prado permanecia alguns passos atrás, segurando uma pasta preta contra o peito. 2 empregados observavam de longe, enquanto tia Lúcia fingia analisar um arranjo de flores. Beatriz deixou Helena entrar apenas o suficiente para que a água de seus sapatos manchasse o mármore claro. Seu olhar percorreu a nora da cabeça aos pés, demorando-se na bolsa de couro que Helena trazia consigo. Havia satisfação em sua postura, mas também uma ansiedade escondida, perceptível na forma como apertava o polegar contra o indicador. Durante anos, Beatriz sonhara com aquele instante. Imaginava que Helena choraria, suplicaria e revelaria finalmente a natureza interesseira que ela sempre atribuíra à jovem de origem modesta. Helena desviou os olhos para Rafael. Ele continuava sendo um homem bonito, embora a beleza agora parecesse uma máscara mal ajustada. O rosto estreito carregava a noite sem dormir, e os cabelos escuros estavam penteados com cuidado excessivo. 8 anos antes, ele lhe prometera que nunca permitiria que sua mãe interferisse no casamento. Naquela noite, porém, Rafael mantinha-se atrás de Beatriz como um menino assustado diante da própria culpa. Helena sentiu uma dor seca sob as costelas, não porque ainda esperasse heroísmo dele, mas porque finalmente compreendia a extensão de sua covardia. Beatriz foi a primeira a falar. Disse que a situação havia chegado a um ponto insustentável e que Rafael decidira encerrar o casamento. Afirmou que a família não toleraria mais as manipulações de Helena, sua frieza e sua obsessão por controlar os negócios que jamais lhe pertenceram. Cada frase parecia ensaiada diante de um espelho. Beatriz mantinha o queixo erguido, saboreando o peso das palavras, convencida de que estava restaurando uma ordem natural. Em sua visão, os Valença concediam privilégios. Pessoas como Helena apenas os recebiam com gratidão. Helena escutou sem interromper. A chuva batia nos vitrais e espalhava sombras coloridas pelo chão. Ela reconheceu naquele discurso fragmentos de discussões passadas, insinuações acumuladas durante anos e acusações que Rafael nunca tivera coragem de pronunciar diretamente. Beatriz confundia silêncio com submissão, educação com fraqueza e paciência com medo. Helena aprendera cedo que pessoas arrogantes revelavam muito quando acreditavam não encontrar resistência. Por isso esperou. Queria saber até onde iriam, quais mentiras escolheriam e quem estaria disposto a repeti-las diante de testemunhas. Rafael finalmente avançou. Trazia uma expressão que pretendia ser serena, mas seus dedos tremiam ao receber a pasta das mãos de Mariana.
Disse que não desejava uma guerra e que o melhor para todos seria resolver a separação com discrição. Acrescentou que Helena poderia conservar suas roupas, objetos pessoais e uma quantia suficiente para recomeçar. Falou como se oferecesse misericórdia. Não mencionou os anos em que ela hipotecara a herança do pai para impedir a falência do grupo, nem as madrugadas em que corrigira contratos assinados por ele sem leitura. Mariana abriu a pasta e retirou um conjunto de documentos. Sua elegância era calculada, desde o vestido azul escuro até o tom baixo e profissional. Ela havia sido contratada por Helena 3 anos antes para auxiliar o departamento jurídico, mas aprendera depressa a transformar proximidade em vantagem. Agora evitava olhar diretamente para a mulher que lhe dera a primeira oportunidade importante. Explicou que os papéis previam renúncia recíproca, confidencialidade e afastamento imediato de Helena de qualquer atividade ligada ao Grupo Valença. Sua voz era firme, embora uma veia pulsasse em seu pescoço. Helena recebeu os documentos sem agradecer. Leu a primeira página, depois a segunda, com uma tensão que aumentou o desconforto da sala. O acordo declarava que ela jamais contribuíra financeiramente para o patrimônio familiar e reconhecia todos os bens como propriedade exclusiva de Rafael ou de Beatriz. Havia ainda uma cláusula autorizando a divulgação de supostas irregularidades caso ela recusasse a assinatura. Não era uma proposta de divórcio, era uma tentativa de confissão forçada. Helena encontrou erros de datas, referências a empresas extintas e uma assinatura digital inserida sem autorização. Ela levantou os olhos para Mariana e perguntou se aquela era a versão final. A advogada hesitou por um segundo antes de responder que sim. Helena então quis saber se Rafael havia lido cada cláusula. Ele afirmou que confiava em Mariana e que não havia motivo para prolongar o assunto. A resposta não a surpreendeu. Rafael sempre confiara com facilidade em qualquer pessoa disposta a confirmar seus desejos. Helena fechou a pasta e sentiu que alguma coisa dentro dela também se fechava, não com violência, mas com a serenidade definitiva de uma porta trancada. Beatriz interpretou o silêncio como derrota. Aproximou-se e declarou que Helena deveria entregar as chaves, o cartão do clube, as joias recebidas durante o casamento e o automóvel usado por ela. Disse que nada daquela casa fora conquistado por uma Duarte. Segundo sua narrativa, Helena chegara com 2 malas simples e sairia da mesma maneira, talvez um pouco mais bem vestida graças à generosidade dos Valença. Tia Lúcia desviou o rosto, envergonhada. Um dos empregados abaixou a cabeça. Rafael continuou imóvel, permitindo que a mãe destruísse o que restava de sua dignidade. Helena abriu a bolsa e colocou sobre uma pequena mesa um molho de chaves da mansão. Depois retirou o cartão do clube e o controle do portão. Não entregou as joias, pois quase todas haviam pertencido à sua avó, e Beatriz sabia disso. A mãe de Rafael percebeu a recusa e estreitou os olhos, pronta para discutir. Helena, porém, falou antes. Explicou calmamente que levaria apenas aquilo que fosse comprovadamente seu e não tocaria em qualquer objeto cuja propriedade pudesse ser questionada. Sua precisão produziu um silêncio mais profundo que qualquer grito. Rafael deu um passo em sua direção e pediu que ela não transformasse tudo em uma disputa. A frase despertou em Helena uma indignação tão intensa que por um instante sua respiração ficou presa. Ainda assim, não elevou a voz. Perguntou em que momento ele decidira terminar o casamento e por que não tivera coragem de lhe contar antes de colocar suas malas na chuva. Rafael respondeu que tentara conversar, mas ela estava sempre ocupada, sempre distante, sempre mais interessada em números que nele. Beatriz assentiu, satisfeita com a versão. Helena recordou quantas vezes cancelara reuniões para acompanhá-lo em crises que ele mesmo criara. Lembrou-se do acidente de carro, das dívidas de jogo nunca confessadas publicamente e das semanas em que Rafael se trancara no quarto após perder uma negociação. Ela estivera presente em todas elas, oferecendo soluções sem exigir reconhecimento. Seu erro não fora amar pouco, fora aceitar durante tempo demais que o amor servisse como justificativa para apagar a própria exaustão. Naquela sala, diante da covardia do marido, ela viu o passado com uma nitidez dolorosa. Mariana interveio, alegando que questões emocionais não alteravam a validade do acordo. Recomendou que Helena assinasse naquela mesma noite para evitar consequências desagradáveis. A ameaça estava escondida sob um tom cortês, mas ninguém deixou de percebê-la.
Helena observou o rosto da advogada e notou algo além da ambição. Havia pressa. Mariana precisava da assinatura antes que algum fato mudasse, antes que certos registros fossem examinados ou que determinadas transferências chamassem atenção. Helena guardou essa percepção sem demonstrá-la. A imprudência dos adversários começava a revelar uma estrutura maior. Ela perguntou qual seria a consequência caso se recusasse. Mariana respondeu que o Grupo Valença poderia responsabilizá-la por decisões administrativas tomadas sem autorização formal. Beatriz acrescentou que a imprensa adoraria conhecer a história da moça pobre que seduzira um herdeiro e tentara controlar a fortuna da família. Rafael fechou os olhos por um instante, mas não contestou. Helena percebeu que o plano não era apenas expulsá-la. Queriam culpá-la antecipadamente por problemas que ainda não haviam vindo à luz. A separação era também uma operação para fabricar um responsável conveniente. Naquela tarde, Helena descobrira uma retirada de 6 milhões de reais de uma empresa subsidiária. O dinheiro passara por 3 contas antes de desaparecer em uma consultoria sem funcionários. O diretor financeiro alegara desconhecimento, mas sua assinatura constava nos documentos. Ela não comentara a descoberta com ninguém, pretendendo confrontar Rafael em particular. Agora compreendia por que suas malas estavam no portão. Alguém sabia que ela chegara perto demais. Mariana provavelmente ajudara a criar os contratos, e Beatriz, mesmo sem dominar os detalhes, aceitara qualquer estratégia que preservasse o sobrenome. Helena devolveu a pasta para Mariana. Disse que não assinaria nada sem uma análise independente e que toda comunicação futura deveria ser feita por escrito. Beatriz riu com desprezo, afirmando que advogados custavam caro e que Helena logo descobriria como o mundo tratava uma mulher sem a proteção dos Valença. A ironia quase arrancou um sorriso de Helena. Beatriz não fazia ideia de que os honorários jurídicos do grupo vinham sendo pagos por uma sociedade controlada por ela. Também ignorava que a mansão, o hotel principal e 2 fazendas estavam vinculados ao mesmo patrimônio. O segredo não nascera de uma armadilha. 5 anos antes, o Grupo Valença enfrentara a maior crise de sua história. Bancos recusavam crédito, fornecedores ameaçavam interromper serviços e funcionários estavam com salários atrasados. Beatriz se recusara a vender qualquer propriedade, temendo parecer enfraquecida diante da sociedade. Rafael não encontrara investidores. Helena usara os recursos herdados do pai, comprara dívidas vencidas e assumira ativos como garantia. Para proteger a família de um colapso público, mantivera a estrutura jurídica em silêncio, acreditando que o casamento tornava desnecessário transformar ajuda em humilhação. Apenas Rafael sabia de parte da verdade. Ele assinara documentos em noites de desespero, sem compreender completamente o alcance das garantias. Depois que os negócios melhoraram, preferira acreditar que a recuperação fora resultado de seu talento. Helena nunca o corrigira diante dos outros. Esperava que, com o tempo, ele amadurecesse e assumisse responsabilidades. Agora percebia que sua discrição alimentara uma mentira. Beatriz se considerava dona de tudo porque ninguém lhe mostrara o contrário. Rafael aceitava os elogios porque a verdade exigiria admitir que fora salvo pela esposa, que ele permitia expulsar. Beatriz apontou para a porta e declarou que a conversa terminara. Ordenou que Amaro chamasse um carro e deixou claro que Helena não passaria mais uma noite sob aquele teto. Helena olhou ao redor. Viu a escadaria, onde decorara o primeiro Natal após o casamento, a biblioteca que restaurara com o próprio dinheiro e o piano que Beatriz dizia ter pertencido a gerações, embora tivesse sido comprado por Helena em um leilão. A casa guardava lembranças reais, mas nenhuma delas justificava permanecer em um lugar onde seu valor dependia de sua obediência. Antes de sair, Helena voltou-se para Rafael. Perguntou se aquela decisão era realmente dele. Durante alguns segundos, ele pareceu prestes a romper o silêncio que o aprisionava. Seus olhos buscaram os de Mariana, depois os da mãe. Beatriz sustentou o olhar do filho como uma ordem. Rafael respirou fundo e respondeu que sim, acrescentando que seria melhor para todos. Helena sentiu lentamente. Não havia mais nada a salvar naquela noite. A esperança, quando mantida além da verdade, podia se transformar em uma forma cruel de abandono de si mesma. Ela então encarou Beatriz e perguntou se a sogra tinha certeza de que desejava vê-la afastada de tudo o que chamava de patrimônio da família. Beatriz respondeu sem hesitar.
Disse que Helena jamais tivera direito àquela fortuna e que, a partir daquele instante, qualquer tentativa de se aproximar dos bens seria tratada como invasão. Mariana tentou interromper, talvez percebendo o perigo da declaração, mas Beatriz continuou. Prometeu que, pela manhã, o nome de Helena seria removido de cada empresa, conta e contrato relacionado aos Valença. Helena guardou cada palavra. Não precisava de gravação clandestina, pois havia testemunhas suficientes e câmeras no vestíbulo. Olhou para Mariana, que agora apertava a pasta com força. Depois fitou Rafael pela última vez. Ele parecia aliviado porque a cena terminava sem escândalo, incapaz de compreender que o verdadeiro conflito ainda nem começara. Helena abriu a porta e atravessou a varanda. Amaro correu para ajudá-la com as malas, mas ela pediu que deixasse tudo onde estava. Aqueles objetos poderiam ser recolhidos depois, mediante inventário e confirmação formal de propriedade. O motorista abriu o guarda-chuva, mas Helena recusou. Caminhou sob a chuva até o carro, sentindo a água atravessar o tecido do blazer e levar consigo a rigidez que sustentara dentro da mansão. Quando se sentou no banco traseiro, suas mãos finalmente tremeram. Não chorou. A dor era profunda demais para lágrimas imediatas. Retirou da bolsa o pequeno caderno, onde anotava decisões importantes e escreveu 3 nomes: Rafael Valença, Beatriz Valença e Mariana Prado. Abaixo deles, registrou uma única frase: proteger os inocentes, revelar os fatos, não agir por vingança. Ela telefonou para Daniel Azevedo, o auditor que havia identificado as primeiras inconsistências nas contas. Ele atendeu no segundo toque e percebeu, pela respiração dela, que algo grave acontecera. Helena pediu que preservasse cópias de todos os registros financeiros, suspendesse qualquer acesso remoto autorizado naquela semana e não comentasse a medida com ninguém. Daniel não fez perguntas desnecessárias. Apenas confirmou que seguiria cada instrução e perguntou onde ela estava. Helena olhou pela janela para a mansão iluminada e respondeu que acabava de deixar uma casa que nunca lhe pertencera emocionalmente. Quando o carro começou a descer a Alameda, Beatriz permaneceu na porta, certa de que vencera. Rafael serviu uma dose de uísque com mãos inseguras, enquanto Mariana enviava uma mensagem rápida para um número sem identificação. Dentro do veículo, Helena abriu o arquivo digital que trouxera da reunião. Na primeira página aparecia a composição patrimonial do Grupo Valença. O controle de 72% das empresas pertencia a Duarte Participações. Abaixo constava o nome da única beneficiária final, Helena Duarte Valença, a mulher que acabara de ser expulsa sob a chuva. Daniel já esperava por Helena no pequeno escritório da Duarte Participações, quando ela chegou pouco depois da meia-noite. O prédio ficava numa rua discreta dos Jardins, longe das fachadas imponentes associadas ao Grupo Valença. Não havia recepcionistas, fotógrafos ou empregados curiosos, apenas a luz acesa sobre uma mesa coberta de relatórios. Ao vê-la entrar com as roupas ainda úmidas, Daniel se levantou, mas não tentou abraçá-la. Conhecia Helena o bastante para saber que, naquela hora, respeito significava oferecer espaço, silêncio e informações confiáveis. Ele lhe entregou uma toalha e uma xícara de café. Depois abriu no monitor o histórico de acessos ao sistema financeiro. 3 usuários haviam entrado nas contas da subsidiária Horizonte Serviços durante a madrugada anterior. Um deles pertencia a Rafael, outro ao diretor financeiro César Nogueira e o terceiro a Mariana Prado. Helena analisou os horários sem alterar a expressão. As transferências tinham sido divididas em valores menores, enviadas para uma consultoria recém-criada, e depois redistribuídas para contas que Daniel ainda não conseguira identificar com segurança. Helena perguntou se os arquivos originais estavam protegidos. Daniel confirmou que criara cópias independentes, registradas com data, hora e verificação de integridade. Também bloqueara discretamente a possibilidade de apagar documentos sem disparar alertas. Não interrompera os acessos, pois uma suspensão imediata poderia avisar aos responsáveis que estavam sendo observados. Helena aprovou a escolha com um movimento curto de cabeça. Mesmo depois da humilhação na mansão, sua prioridade não era reagir ao insulto, mas impedir que o patrimônio fosse esvaziado e que empregados acabassem pagando pelos crimes de quem ocupava os cargos mais altos. Daniel então mostrou uma mensagem enviada por César algumas horas antes.
O diretor pedira instruções a Mariana sobre como justificar pagamentos ligados a uma reforma inexistente no Hotel Imperial. A resposta da advogada fora cuidadosa, mas revelava pressa. Ela recomendava classificar os valores como despesas emergenciais e usar contratos assinados retroativamente. Helena reconheceu a estratégia. Alguém preparava documentos para transformar um desvio em operação regular. O objetivo poderia ser esconder a retirada de dinheiro ou fabricar um rombo que mais tarde seria atribuído à administração dela. Enquanto analisava as telas, Helena sentiu a dor do casamento retornar por caminhos inesperados. Não era apenas a traição de Rafael que a ferira, era a constatação de que ele conhecia sua dedicação, vira cada sacrifício e, ainda assim, escolhera participar de uma mentira capaz de destruí-la publicamente. Daniel percebeu quando os dedos dela se fecharam sobre a xícara, mas continuou falando apenas sobre números. Aquela delicadeza silenciosa trouxe a Helena um alívio que não encontrara em anos de convivência com pessoas sempre prontas a usar suas emoções contra ela. Ela pediu que Daniel separasse as irregularidades das empresas saudáveis. Queria distinguir os atos de Rafael e Mariana das operações legítimas conduzidas por gerentes que talvez nem soubessem do problema. O auditor alertou que a linha de crédito do Hotel Imperial dependia de uma garantia pessoal emitida pela Duarte Participações. Se Helena retirasse, o banco poderia exigir pagamento imediato. Ela permaneceu alguns segundos em silêncio. Legalmente, tinha o direito de cortar o suporte naquela mesma noite. Moralmente, porém, isso colocaria centenas de famílias em risco por causa de 3 pessoas. A decisão foi simples apenas na aparência. Helena manteria as garantias por 30 dias, desde que nenhuma nova movimentação fosse feita sem autorização conjunta. Daniel deveria notificar o banco antes do amanhecer, usando uma cláusula prevista nos contratos de emergência. Também prepararia uma auditoria extraordinária nas empresas mais vulneráveis. Helena sabia que a medida provocaria perguntas e talvez revelasse parte de sua autoridade, mas preferia enfrentar suspeitas a permitir que os recursos destinados a salários fossem desviados. Sua força nunca estivera em punir rapidamente, mas em escolher o momento exato de agir. Ao mesmo tempo, na mansão Valença, Beatriz servia champanhe para um grupo de parentes e amigos próximos. A chuva diminuíra, mas a casa permanecia iluminada como se celebrasse um casamento. Ela anunciara que Rafael finalmente retomaria o controle da própria vida e que a família entraria numa nova fase, livre da influência fria de Helena. Alguns convidados sorriram por conveniência, outros por curiosidade. Ninguém mencionou as malas deixadas no portão. Beatriz interpretava aquele silêncio como aprovação, sem perceber que muitos apenas aguardavam o próximo escândalo. Rafael não queria a festa, mas também não teve coragem de impedi-la. Sentado perto da janela, bebia mais depressa do que costumava e evitava responder às perguntas sobre o divórcio. Mariana permanecia ao seu lado com uma proximidade calculada, tocando seu braço sempre que alguém se aproximava. Beatriz observava os dois com satisfação. Na visão dela, Mariana possuía educação, ambição e origem social adequadas. Não lhe ocorria que a advogada pudesse ter interesses próprios. Para Beatriz, pessoas inferiores manipulavam. Pessoas do seu círculo apenas faziam escolhas convenientes. Quando um empregado trouxe o telefone, Beatriz recebeu a primeira notícia inesperada. O gerente do banco mercantil solicitava uma reunião urgente para discutir a continuidade das garantias do grupo. Ela respondeu que qualquer assunto financeiro deveria ser tratado com Rafael, mas o gerente insistiu que a presença da beneficiária responsável era indispensável. Beatriz perguntou de quem ele falava. A ligação caiu antes de uma explicação completa. Irritada, ela culpou a tempestade e voltou à sala, embora uma inquietação pequena e persistente tivesse começado a ferir sua certeza. Pouco depois, Rafael recebeu uma mensagem do diretor do Hotel Imperial. O banco suspendera temporariamente novos saques da linha de crédito, e qualquer pagamento acima de determinado valor exigiria dupla autorização. Rafael se levantou tão depressa que derrubou o copo. Mariana o conduziu até a biblioteca antes que os convidados percebessem. Ali, ele mostrou a tela e perguntou como Helena poderia interferir depois de ter sido afastada. Mariana respondeu que provavelmente se tratava de uma medida administrativa automática. Seu tom era firme, mas seus olhos buscavam uma saída que ainda não existia.
Rafael perguntou se os documentos da subsidiária Horizonte estavam seguros. Mariana afirmou que César corrigiria as classificações até a manhã seguinte. Acrescentou que, depois da assinatura do acordo, Helena perderia qualquer possibilidade de questionar as operações anteriores. Rafael lembrou que ela não assinara. Mariana apertou os lábios e disse que seria necessário aumentar a pressão. Poderiam divulgar suspeitas sobre decisões tomadas por Helena durante a reestruturação do grupo, tornando sua imagem tão frágil que ela aceitaria um acordo para evitar investigação. Rafael não respondeu, mas também não recusou. Beatriz entrou na biblioteca sem bater. Ao perceber a tensão, exigiu explicações. Mariana apresentou apenas parte da verdade, dizendo que Helena tentava criar dificuldades financeiras como vingança pelo divórcio. A versão agradou imediatamente a Beatriz, pois confirmava tudo o que ela sempre acreditara sobre a nora. Ordenou que Rafael convocasse os diretores para a manhã seguinte e removesse Helena de todos os sistemas. Mariana alertou que certos contratos poderiam limitar essa decisão. Beatriz reagiu com desprezo, declarando que nenhum papel escrito por advogados poderia superar o nome Valença. Na manhã seguinte, a mansão ainda carregava o cheiro de flores e bebidas quando Rafael entrou na sala de reuniões do grupo. César Nogueira já estava sentado, pálido, com uma pasta diante de si. Os diretores de operações, recursos humanos e hotelaria ocupavam os demais lugares. Beatriz assumiu a cadeira principal, embora não tivesse função executiva formal havia anos. Ela anunciou que Helena fora afastada e que todas as ordens anteriores deveriam ser revistas. Esperava concordância imediata, mas encontrou rostos tensos e uma sequência de olhares desviados. O primeiro a falar foi Mauro Esteves, diretor do Hotel Imperial. Ele explicou que não poderia aceitar instruções que contrariassem os termos do contrato de administração. Segundo os registros, a propriedade do hotel estava vinculada a uma sociedade chamada Duarte Patrimônio, e o Grupo Valença atuava apenas como operador da marca. Beatriz perguntou quem autorizara aquela estrutura absurda. Mauro respondeu que os documentos haviam sido assinados durante a crise de 5 anos antes, com a aprovação de Rafael e do Conselho. A sala pareceu diminuir ao redor dela. Rafael pediu para ver os contratos. César abriu a pasta, mas suas mãos tremiam tanto que algumas folhas caíram no chão. Mariana se abaixou para recolhê-las e percebeu, no alto da primeira página, o nome de Helena como representante da sociedade proprietária. Ela conhecia parte da estrutura, mas não toda. Até aquele momento, imaginara que Helena possuísse apenas garantias temporárias e participações minoritárias. A existência de contratos de propriedade direta alterava o risco. Mariana guardou a surpresa atrás de uma expressão neutra, decidida a descobrir quanto Helena realmente controlava. Beatriz acusou Mauro de colaborar com a antiga nora. O diretor respondeu que trabalhava no hotel havia 19 anos e não recebera qualquer orientação pessoal de Helena naquela manhã. Apenas obedecia aos documentos vigentes. Acrescentou que a folha de pagamento seria liberada, mas despesas extraordinárias estavam suspensas até a conclusão de uma auditoria. Alguns diretores demonstraram alívio. Outros ficaram assustados. Beatriz percebeu, com crescente raiva, que Helena construíra lealdades sem usar ameaças, enquanto ela própria dependia do medo para manter as pessoas em silêncio. César tentou explicar que a auditoria poderia ser evitada se o conselho aprovasse rapidamente uma nova classificação das despesas. Mariana lançou-lhe um olhar severo, mas era tarde. Daniel, presente por chamada de voz como auditor independente, perguntou quais despesas precisavam ser reclassificadas. César gaguejou, mencionando reformas, consultorias e pagamentos emergenciais. Daniel solicitou notas fiscais, relatórios de execução e identificação dos prestadores. Nenhum documento completo estava disponível. Rafael percebeu que todos na sala começavam a entender que havia algo muito mais grave do que um conflito conjugal. Helena acompanhava a reunião de outro escritório, sem aparecer na tela. Queria ouvir como cada pessoa reagiria sem a pressão de sua presença. Quando Mauro protegeu os salários e recusou ordens irregulares, ela notou seu nome entre os profissionais que deveriam permanecer. Quando César tentou ocultar as transferências, registrou cada contradição. Daniel conduziu as perguntas com precisão, evitando acusações prematuras. Helena sabia que uma investigação confiável não podia nascer de raiva.
Precisava separar suspeita, prova e interpretação, ainda que seu coração desejasse respostas imediatas. No final da reunião, Daniel informou que o banco reconhecia a Duarte Participações como garantidora principal e exigia sua aprovação para qualquer alteração relevante. Beatriz bateu a mão sobre a mesa e declarou que aquilo era impossível. Rafael, porém, começava a recordar noites antigas. Lembrou-se de ter assinado documentos enquanto Helena negociava com credores, prometendo que tudo seria reorganizado quando a crise terminasse. Na época, ele não lera os detalhes. Confiara que ela salvaria a família e depois aceitar os elogios públicos como se a recuperação fosse obra sua. Mariana encerrou a chamada e pediu que todos saíssem, exceto Rafael, Beatriz e César. Assim que a porta fechou, ela exigiu acesso a todos os arquivos da reestruturação. César admitiu que parte dos documentos estava guardada numa plataforma controlada pela equipe de Helena. Beatriz ordenou que ele invadisse o sistema ou encontrasse alguém capaz de fazê-lo. Mariana interveio, explicando que isso constituiria uma violação criminosa. Beatriz respondeu que crimes eram palavras usadas por fracos quando não tinham coragem de defender o que lhes pertencia. Rafael permaneceu calado. César então revelou que a transferência de 6 milhões não fora a única. Havia outros pagamentos realizados durante os últimos 4 meses, todos autorizados por Rafael com base em contratos preparados por Mariana. O dinheiro financiara dívidas particulares, despesas de uma empresa de eventos e a compra de um apartamento no litoral. Rafael empalideceu. Acreditara que Mariana usaria os recursos para cobrir perdas temporárias e depois os devolveria. Ela rebateu que cada operação fora aprovada por ele. Pela primeira vez, os dois se olharam não como aliados, mas como possíveis inimigos. Beatriz recusou-se a ouvir mais detalhes. Para ela, o problema continuava sendo Helena. Se a nora possuía garantias, poderia ser pressionada a entregá-las. Se controlava empresas, deveria ser acusada de tê-las obtido por manipulação. Beatriz sugeriu convocar jornalistas conhecidos, antigos sócios e pessoas capazes de repetir histórias sobre a origem humilde de Helena. Mariana concordou apenas em parte. Uma campanha pública poderia funcionar, mas precisava parecer espontânea. Rafael perguntou o que aconteceria se Helena revelasse os desvios. Mariana respondeu que, antes disso, seria necessário destruir sua credibilidade. Enquanto eles planejavam o ataque, Helena visitava o Hotel Imperial. Entrou pela porta de serviço para evitar curiosos e caminhou pelas cozinhas, lavanderias e corredores administrativos. Cumprimentou empregados pelo nome, perguntou sobre atrasos de fornecedores e confirmou que nenhum salário seria bloqueado. Muitos não conheciam a estrutura de propriedade, mas sabiam que fora ela quem garantira os pagamentos durante a antiga crise. Uma camareira chamada Jandira segurou suas mãos e disse que todos estavam ouvindo rumores. Helena respondeu apenas que ninguém perderia o trabalho por causa de problemas pessoais da família. A promessa tinha um preço alto. Para mantê-la, Helena precisaria continuar sustentando empresas que poderiam ser usadas contra ela. Daniel a encontrou na sala de máquinas e apresentou uma estimativa. Caso o banco exigisse reforço imediato, seria necessário comprometer parte das reservas destinadas a um novo projeto habitacional. Helena sentiu o peso da escolha. O projeto beneficiaria famílias de baixa renda, mas o colapso dos hotéis também afetaria centenas de trabalhadores. Ela decidiu adiar o investimento por algumas semanas. Não permitiria que a irresponsabilidade dos Valença se transformasse em fome na casa de desconhecidos. No fim da tarde, uma notificação chegou ao telefone de Helena. Um portal social publicara uma nota afirmando que a separação ocorrera após a descoberta de irregularidades financeiras atribuídas a ela. A matéria citava uma fonte próxima da família e descrevia Beatriz como vítima de uma mulher ambiciosa. Daniel leu o texto e perguntou se deveria acionar imediatamente os advogados. Helena respondeu que preservariam a publicação, identificariam a origem e esperariam. Reagir cedo demais permitiria que Mariana corrigisse seus erros. Às vezes a mentira precisava avançar um pouco para revelar quem a alimentava. Na mansão, Beatriz leu a mesma notícia e sorriu. Alguns amigos já enviavam mensagens de solidariedade, e 2 conhecidos ofereceram contato com jornalistas. Ela acreditava ter recuperado o controle. Não sabia que o banco preparava uma comunicação formal.
que os diretores começavam a revisar antigas assinaturas e que César considerava procurar proteção jurídica. Rafael permaneceu sozinho na biblioteca, encarando uma cópia incompleta do contrato da mansão. No campo destinado à proprietária, aparecia o nome de uma empresa ligada a Helena. Pela primeira vez, ele compreendeu que poderia perder muito mais que o casamento. Helena voltou ao escritório já de noite. Daniel havia rastreado a consultoria usada nas transferências. A empresa fora registrada em nome de um primo de Mariana, sem experiência financeira e com endereço numa sala vazia. Havia também mensagens indicando que novos pagamentos seriam realizados depois da assinatura do acordo de divórcio. A intenção estava ficando clara. Queriam afastar Helena, obter sua renúncia e usar o período de confusão para completar a retirada de recursos. Ainda faltavam provas sobre o destino final do dinheiro, mas o desenho da fraude começava a surgir. Ela fechou o relatório e olhou a cidade pela janela. Sentia cansaço, vergonha e uma tristeza que não podia ser resolvida por nenhum contrato. Ainda assim, sua mente permanecia firme. Helena não usaria o controle patrimonial para humilhar Beatriz nem para destruir Rafael num impulso. Primeiro protegeria os trabalhadores. Depois identificaria cada responsável, cada beneficiário e cada documento falso. Somente então revelaria a verdade. Atrás dela, Daniel aguardava novas instruções. Helena se virou e disse que a auditoria deveria avançar, mas ninguém seria acusado sem provas completas. Naquela mesma hora, Beatriz ordenava que os empregados preparassem o quarto principal para Mariana, certa de que em breve a jovem ocuparia o lugar deixado por Helena. Do outro lado da cidade, a mulher expulsa examinava a escritura digital da própria mansão, as participações nos hotéis e as garantias sobre as fazendas. Ela possuía instrumentos suficientes para retirar todos os Valença de suas posições antes do amanhecer. Em vez disso, escolheu esperar. Não por fraqueza, mas porque a justiça exigia mais disciplina do que a vingança, e Helena estava pronta para pagar esse preço. Na manhã seguinte, Beatriz convocou o advogado mais antigo da família para a biblioteca da mansão. Otávio Ferraz chegara cedo, trazendo 2 pastas volumosas e um desconforto que não conseguiu esconder. Durante décadas, ele administrara testamentos, aquisições e disputas dos Valença, mas nunca vira a matriarca tão impaciente. Beatriz ordenou que ele explicasse por que o nome de Helena aparecia ligado à mansão, aos hotéis e às fazendas. Otávio retirou os óculos, respirou fundo e avisou que a resposta não seria agradável. Ele começou pela crise ocorrida 5 anos antes. O Grupo Valença acumulava dívidas superiores ao valor disponível em caixa, enquanto 3 bancos preparavam ações de cobrança. Nenhuma instituição aceitava ampliar o crédito sem garantias pessoais. Helena, por meio da Duarte Participações, comprara parte das dívidas, quitara fornecedores estratégicos e assumira contratos que impediriam o fechamento dos hotéis. Em troca, recebera participação majoritária nas empresas e a propriedade fiduciária dos ativos principais. Rafael assinara cada operação. Beatriz também assinara 2 autorizações, embora afirmasse não se lembrar. Otávio colocou diante dela cópias autenticadas das escrituras. A mansão pertencera aos Valença durante quase 70 anos, mas fora dada como garantia numa negociação conduzida por Rafael. Quando o grupo não conseguiu pagar o empréstimo, a Duarte Patrimônio cobriu a dívida e assumiu formalmente o imóvel. Helena permitira que a família continuasse morando ali sem aluguel e sem qualquer anúncio público. Beatriz leu o nome da nora no documento e sentiu o rosto aquecer. A generosidade que antes ignorara agora lhe parecia uma humilhação deliberada. Rafael permaneceu perto da janela, incapaz de enfrentar a mãe. Ele se lembrava da noite em que assinara a transferência. Estava desesperado, cercado por cobranças e ameaças de protesto. Helena explicara cada consequência, mas ele apenas perguntara se a família continuaria na mansão. Quando ela garantiu que ninguém seria retirado, Rafael assinou sem compreender que sua esposa se tornava proprietária legal do lugar. Depois, quando a crise passou, ele deixou que Beatriz acreditasse numa recuperação milagrosa e aceitou elogios que nunca merecera. Beatriz exigiu que Otávio anulasse todos os contratos. O advogado respondeu que não havia base legal para isso. As operações foram registradas, os pagamentos comprovados e as decisões aprovadas pelos administradores competentes. Qualquer tentativa de anulação exigiria demonstrar fraude ou incapacidade,
e os documentos mostravam exatamente o contrário. Helena salvara empresas insolventes usando recursos próprios. Beatriz perguntou se o casamento não tornava tudo patrimônio de Rafael. Otávio explicou que a herança de Helena e as sociedades anteriores à união possuíam proteção específica, além de existirem acordos assinados pelo próprio Rafael. A verdade produziu em Beatriz uma fúria que ultrapassava o medo de perder dinheiro. Durante anos, ela sustentara sua autoridade na crença de que todos dependiam do sobrenome Valença. Descobrir que a casa, o luxo e até os jantares oferecidos à sociedade foram preservados por Helena feria o centro de sua identidade. Em vez de gratidão, sentiu-se enganada. Convencida de que a nora planejara aquela situação desde o início, passou a interpretar cada gesto silencioso de Helena como parte de uma vingança construída pacientemente. Mariana chegou quando Otávio ainda organizava os documentos. Ao compreender a extensão do controle de Helena, ela não demonstrou choque diante de Beatriz. Apenas pediu cópias e começou a formular possibilidades. Disse que os contratos talvez fossem válidos, mas a opinião pública não compreenderia detalhes societários. Se conseguissem apresentar Helena como uma mulher que se aproveitara da fragilidade emocional do marido para tomar os bens da família, poderiam pressioná-la a negociar. Beatriz gostou imediatamente da estratégia. Rafael, porém, percebeu que Mariana já não falava em vitória, mas em sobrevivência. A primeira etapa seria localizar antigos funcionários, fornecedores e amigos dispostos a questionar o comportamento de Helena durante a reestruturação. Mariana sugeriu procurar pessoas que tivessem sido demitidas ou contrariadas por ela. Não precisariam mentir de maneira evidente. Bastaria descrever Helena como fria, controladora e excessivamente interessada nos documentos financeiros. Beatriz acrescentaria histórias sobre sua origem humilde, insinuando que a ambição sempre estivera presente. Rafael ouviu o plano com crescente desconforto, pois sabia que a esposa assumira decisões impopulares justamente para impedir que ele fosse responsabilizado. Naquela tarde, 2 portais publicaram matérias semelhantes. Uma delas afirmava que Helena utilizara conhecimentos financeiros para se apropriar de propriedades de uma família tradicional. A outra citava uma empregada antiga que a descrevia como distante e calculista. A mulher era Edna, ex-governanta demitida por desviar produtos da cozinha, fato omitido nas reportagens. Fotografias de Helena entrando no Hotel Imperial foram usadas como prova de que ela ainda tentava controlar os negócios após a separação. Nenhuma matéria mencionava os pagamentos feitos com sua herança. Helena leu as publicações no escritório, acompanhada por Daniel e pela advogada Laura Sampaio. Laura defendia uma resposta imediata, com apresentação de escrituras e comprovantes bancários. Daniel preferia esperar até identificarem a origem das informações. Helena escutou ambos e decidiu não expor ainda a estrutura completa. Revelar os documentos poderia proteger sua imagem, mas também permitiria que Mariana antecipasse os movimentos jurídicos. Eles enviariam apenas uma nota curta, negando as acusações e informando que todas as operações haviam sido regularmente auditadas. A repercussão, entretanto, atingiu os empregados. Alguns temiam que Helena vendesse os hotéis para recuperar o dinheiro investido. Outros começaram a acreditar que ela provocara a crise para comprar os ativos por valores menores. Mauro reuniu os chefes de setor e pediu calma, mas o ambiente mudou. Pessoas que antes cumprimentavam Helena passaram a evitá-la. Ela sentiu o peso dos olhares durante uma visita ao centro administrativo, mas não tentou conquistar apoio com promessas. Sabia que confiança verdadeira seria reconstruída por fatos, não por discursos emocionados. Jandira, a camareira que segurara suas mãos no dia anterior, procurou Helena num corredor vazio. Contou que um homem desconhecido oferecera dinheiro para que ela dissesse ter recebido ordens de esconder documentos durante a antiga crise. Jandira recusara, mas estava assustada porque o homem mencionara o nome de seu filho e o endereço onde ele estudava. Helena manteve a voz calma, embora uma raiva profunda se formasse dentro dela. Pediu que Jandira não voltasse sozinha para casa e providenciou proteção discreta para sua família. Daniel investigou o contato e descobriu que o homem trabalhava para uma empresa de segurança contratada recentemente por Mariana. A empresa pertencera a um antigo cliente de César Nogueira e já fora acusada de intimidar testemunhas em disputas comerciais.
Helena percebeu que a campanha pública era apenas a superfície. Alguém tentava alterar a memória dos acontecimentos, transformando empregados honestos em peças de uma narrativa falsa. Ela autorizou Laura a registrar formalmente o relato de Jandira, mas pediu que a informação permanecesse reservada até que outras ligações fossem confirmadas. Na mesma noite, César telefonou para Rafael. Falava baixo, como se temesse ser ouvido. Disse que Mariana exigira a criação de novos contratos retroativos e que Beatriz ameaçara responsabilizá-lo sozinho caso se recusasse. César queria garantias de proteção antes de entregar mensagens e arquivos. Rafael respondeu que precisava pensar, mas a conversa despertou nele um medo diferente. Até então, acreditava que todos compartilhavam o risco. Agora compreendia que sua mãe e Mariana preparavam saídas individuais. Se o esquema desmoronasse, alguém seria escolhido para carregar toda a culpa. Rafael confrontou Mariana no apartamento que mantinha escondido havia 6 meses. Perguntou se ela pretendia usar César como responsável pelas transferências. Mariana respondeu que César assinara os pagamentos e deveria aceitar as consequências. Rafael lembrou que também autorizara operações. Ela se aproximou, segurou seu rosto e afirmou que ninguém poderia provar intenção criminosa se ele mantivesse a mesma versão. Deveria dizer que confiara em relatórios preparados por subordinados. A ternura de Mariana pareceu ensaiada, e Rafael percebeu pela primeira vez que talvez nunca tivesse sido amado por ela. Quando perguntou o que aconteceria se Helena apresentasse as mensagens, Mariana perdeu a suavidade. Disse que Rafael precisava parar de agir como criança e aceitar que sua sobrevivência dependia de destruir a credibilidade da esposa. Acrescentou que Helena jamais o perdoaria, mesmo que ele confessasse tudo. Rafael saiu sem responder. Dirigiu durante quase 1 hora pelas ruas molhadas, lembrando-se de quantas vezes Helena o protegera. Pela primeira vez, imaginou a possibilidade de que Beatriz não estivesse salvando o filho, mas apenas o nome da família. Beatriz, por sua vez, reuniu-se com um jornalista influente num restaurante reservado. Ofereceu acesso exclusivo a cartas, fotografias e depoimentos que provariam a suposta manipulação de Helena. O jornalista perguntou por que uma mulher tão gananciosa teria mantido a família na mansão sem cobrar aluguel. Beatriz reagiu com irritação e afirmou que aquilo fazia parte do plano para conquistar confiança. Ele percebeu a fragilidade da explicação, mas aceitou investigar, atraído pelo escândalo. Beatriz saiu convencida de que controlava a narrativa, sem notar as dúvidas que deixara para trás. Helena recebeu de Daniel um conjunto de mensagens recuperadas do sistema interno. Mariana orientava César a remover referências ao verdadeiro destino dos pagamentos e mencionava um acordo que seria concluído após a saída definitiva de Helena. Em outra mensagem, ela afirmava que Rafael poderia ser convencido a assumir a responsabilidade se acreditasse estar protegendo a mãe. A frase revelou mais do que um crime financeiro. Mariana planejava sacrificar Rafael caso fosse necessário. Helena sentiu tristeza, mas não surpresa. A fraqueza dele sempre atraíra pessoas dispostas a usá-lo. Laura sugeriu entregar imediatamente as mensagens às autoridades. Helena concordou que isso seria inevitável, porém queria primeiro confirmar sua autenticidade com perícia independente. Qualquer erro permitiria que Mariana alegasse manipulação. Daniel contratou 2 especialistas e preparou cópias preservadas dos servidores. Paralelamente, Helena reuniu comprovantes de cada aporte feito durante a crise, incluindo pagamentos de salários, impostos e fornecedores. O conjunto mostrava que ela não se apropriara de uma empresa saudável. Assumira riscos quando ninguém mais queria se aproximar dos Valença. Apesar das provas crescentes, Helena enfrentava uma batalha íntima. Parte dela desejava ligar para Rafael e perguntar por que ele escolhera aquela crueldade. Outra parte sabia que qualquer conversa poderia ser usada contra ela. À noite, sozinha no apartamento provisório, lembrava-se de momentos sinceros do casamento, viagens simples e promessas feitas, antes que o poder se tornasse mais importante que a confiança. A dor não desaparecia diante dos documentos. Ela precisava aceitar que alguém podia ter amado em certos momentos, e ainda assim, tornar-se responsável por uma traição imperdoável. Daniel percebeu o desgaste quando a encontrou adormecida sobre uma mesa de relatórios. Cobriu seus ombros com um casaco e desligou a luz principal, mas Helena despertou.
Envergonhada, tentou voltar ao trabalho. Ele disse que resistência não significava recusar descanso e que nenhum plano seria melhor porque ela estivesse exausta. Helena quase respondeu com a frieza habitual, porém o cuidado sem cobrança a desarmou. Permitiu-se permanecer alguns minutos em silêncio, consciente de que Daniel não tentava salvá-la. Apenas lembrava que ela não precisava carregar tudo sozinha. Na manhã seguinte, Otávio procurou Helena sem informar Beatriz. Levou cópias completas das escrituras e confessou que a matriarca pressionava funcionários antigos a assinar declarações contra ela. Disse também que Beatriz pretendia alegar incapacidade emocional de Rafael durante a assinatura dos contratos. Helena perguntou se o advogado participaria desse ataque. Otávio respondeu que servira a família por muitos anos, mas não falsificaria fatos. Sua lealdade possuía limites. Helena agradeceu e pediu que ele preservasse todos os registros, sem tomar atitudes que colocassem sua segurança em risco. A visita de Otávio confirmou que Beatriz preparava uma ofensiva judicial. Laura começou a organizar depoimentos de banqueiros, conselheiros e fornecedores que acompanharam a crise. Alguns aceitaram falar imediatamente. Outros temiam perder relações comerciais com os Valença. Helena não os pressionou. Sabia que testemunhos obtidos por medo seriam frágeis e moralmente semelhantes aos métodos da sogra. Preferia avançar devagar a construir uma vitória sobre pessoas intimidadas. Essa escolha, embora correta, tornava o caminho mais longo e dava a Beatriz tempo para aumentar os ataques. Um dos ataques atingiu a memória de seu pai. Uma reportagem insinuou que a fortuna herdada por Helena viera de negócios duvidosos. A acusação era falsa, mas tocava numa ferida profunda. Augusto Duarte construíra uma empresa de logística ao longo de 40 anos, tratando motoristas e funcionários com uma justiça rara. Antes de morrer, ensinar a filha que possuir algo significava assumir responsabilidade sobre quem dependia daquilo. Helena fechou a reportagem com os olhos úmidos. A partir daquele momento, a disputa também envolvia proteger o nome de um homem incapaz de se defender. Ela autorizou Laura a apresentar uma ação específica contra as alegações sobre Augusto, acompanhada de documentos fiscais e auditorias antigas. Não misturaria a defesa do pai com a guerra patrimonial. Cada acusação seria respondida no lugar adequado, com provas claras. A estratégia começou a produzir efeito. O portal responsável pela matéria retirou trechos e publicou uma correção parcial. Beatriz se enfureceu ao perceber que Helena não reagia impulsivamente. Toda tentativa de provocá-la terminava fortalecendo sua imagem de profissional cuidadosa e enfraquecendo a narrativa de mulher vingativa. César finalmente procurou Daniel. Encontraram-se numa garagem subterrânea, longe dos escritórios do grupo. O diretor entregou uma cópia de mensagens, contratos e extratos, mas exigiu proteção para sua família. Admitiu ter assinado documentos falsos por medo de perder o emprego e por acreditar que Rafael devolveria o dinheiro. Também revelou que parte dos valores fora enviada para uma empresa ligada à compra de ações do próprio Grupo Valença. Mariana pretendia adquirir participação por meio de terceiros quando a crise pública reduzisse o valor das empresas. A descoberta completou o desenho. Mariana não buscava apenas enriquecer com desvios. Planejava enfraquecer o grupo, afastar Helena e comprar ativos depreciados, usando dinheiro retirado das próprias companhias. Rafael era uma ferramenta. Beatriz, consumida pelo orgulho, fornecia a cobertura social. Helena examinou os documentos e sentiu a dimensão da traição ampliar-se. Ainda assim, ordenou que César fosse tratado como participante, não como vítima inocente. A cooperação poderia ser considerada, mas não apagaria suas escolhas. Justiça para ela não significava adaptar os fatos conforme a utilidade de cada pessoa. Rafael chegou à mansão naquela noite e ouviu Beatriz falando ao telefone com Mariana. A porta da biblioteca estava entreaberta. Beatriz dizia que, caso as transferências fossem descobertas, Rafael deveria afirmar que agira sozinho para proteger a mãe de qualquer suspeita. Mariana respondeu que isso seria doloroso, mas administrável. Com bons advogados, ele enfrentaria consequências menores e o nome Valença permaneceria intacto. Rafael ficou imóvel no corredor. O sacrifício que imaginara voluntário já havia sido decidido por duas pessoas que nem sequer pretendiam consultá-lo. Ele entrou na biblioteca e perguntou se aquela era a solução preparada para ele.
Beatriz desligou o telefone e tentou negar, mas Rafael repetiu cada palavra que ouvira. A mãe respondeu que um filho tinha o dever de proteger a família, sobretudo quando cometera erros por fraqueza. Rafael perguntou se ela se importava com sua liberdade. Beatriz disse que se importava com o futuro de todos e que Helena era a verdadeira responsável. A resposta destruiu a última ilusão dele. Para Beatriz, o filho era amado enquanto servisse ao poder que ela desejava preservar. Rafael deixou a mansão sem dizer para onde iria. No carro, abriu uma antiga conversa com Helena e encontrou uma mensagem enviada durante a crise. Ela dizia que resolveriam tudo juntos, mas que ele precisava confiar na verdade, mesmo quando fosse humilhante. Rafael nunca respondera. Agora, cercado pelas consequências de sua covardia, percebeu que a única pessoa capaz de salvá-lo fora também aquela que ele ajudara a expulsar. Escreveu algumas palavras, apagou e tentou novamente. No fim, não enviou nada. Ainda não possuía coragem suficiente para confessar. Helena, entretanto, não dependia mais da coragem dele. Daniel e Laura haviam reunido provas sobre as transferências, a intimidação de Jandira, os contratos retroativos e o plano de aquisição clandestina. Faltava apenas ligar Beatriz diretamente às ordens ilegais e confirmar o destino final de uma parte do dinheiro. A oportunidade surgiu quando a matriarca convocou uma reunião extraordinária do conselho para removê-la de qualquer função e contestar os contratos de propriedade. Helena recebeu a convocação, leu cada linha e compreendeu que a batalha deixaria os corredores silenciosos. Ela fechou a pasta e pediu que Daniel preparasse os relatórios completos. Laura deveria notificar os representantes bancários e garantir a presença dos peritos que validaram as mensagens. Ninguém anunciaria publicamente as descobertas antes da reunião. Beatriz precisava acreditar que ainda controlava o palco. Helena sabia que a arrogância tornava pessoas perigosas, mas também previsíveis. Quanto mais segura a sogra estivesse de sua superioridade, mais livremente falaria. Pela primeira vez desde a noite da expulsão, Helena sentiu que o momento da verdade estava próximo. A reunião extraordinária foi marcada para uma sexta-feira, às 9 da manhã, na sede administrativa do Grupo Valença. Beatriz chegou 40 minutos antes, usando um terno branco e o colar de pérolas que reservava para ocasiões em que desejava parecer invulnerável. Caminhou pelo corredor principal cumprimentando funcionários com uma cordialidade rígida, convencida de que ainda possuía autoridade suficiente para determinar o futuro de todos. No fundo, porém, a pressa com que conferia o relógio revelava que a segurança exibida dependia da ausência de Helena. Mariana já ocupava seu lugar na sala do conselho, cercada por documentos cuidadosamente separados. Preparara uma apresentação que descrevia Helena como administradora abusiva, responsável por impor contratos em benefício próprio durante um período de fragilidade emocional de Rafael. César Nogueira não estava presente, fato que Mariana classificou como covardia diante de Beatriz. Ela não sabia que o diretor financeiro se encontrava sob orientação de Laura Sampaio, pronto para cooperar formalmente com a investigação. A ausência dele era o primeiro sinal de que a estrutura começara a escapar de suas mãos. Rafael entrou pouco antes do início, com o rosto cansado e um envelope pardo sob o braço. Beatriz perguntou onde ele passara a noite. Ele respondeu que estivera pensando, sem oferecer detalhes. A mãe aconselhou que seguisse exatamente o roteiro preparado por Mariana e recordou que qualquer hesitação seria interpretada como culpa. Rafael a encarou por alguns segundos. Pela primeira vez, não enxergou uma figura protetora, mas uma mulher disposta a transformar o próprio filho em escudo. Ainda assim, permaneceu em silêncio, aprisionado entre medo e vergonha. Os conselheiros chegaram em pequenos grupos. Alguns evitavam conversar, outros buscavam informações em mensagens no telefone. Mauro Esteves sentou-se perto da diretora de recursos humanos, deixando clara sua distância da família. Otávio Ferraz ocupou uma cadeira lateral, não como defensor de Beatriz, mas como responsável pelos arquivos históricos da companhia. 2 representantes do banco também compareceram. A presença deles irritou Beatriz, que não havia autorizado convites externos. Mariana explicou que a participação era inevitável devido às garantias vinculadas às empresas de Helena. Às 9 horas, Beatriz declarou aberta a reunião. Disse que a família enfrentava uma tentativa hostil de apropriação patrimonial
promovida por uma ex-integrante ressentida. Acusou Helena de explorar a confiança de Rafael, manipular documentos e assumir controle de ativos valiosos em troca de aportes muito inferiores ao valor real. Falou com firmeza, usando palavras como tradição, honra e legado. Alguns conselheiros escutavam com atenção, mas outros consultavam cópias de contratos, conscientes de que nenhuma dessas palavras substituía números, assinaturas ou registros bancários. Mariana assumiu a apresentação. Exibiu gráficos mostrando que o valor atual dos imóveis superava amplamente o montante investido por Helena durante a crise. Evitou mencionar que, naquela época, os ativos estavam hipotecados e ameaçados por execuções. Também apresentou depoimentos de antigos empregados que descreviam Helena como autoritária. Um deles afirmava que ela controlava decisões sem consultar Rafael. Mariana pretendia demonstrar abuso de confiança, mas Otávio observou que os depoimentos não questionavam a legalidade das operações. Beatriz lançou-lhe um olhar de advertência, que ele ignorou. Quando Mariana propôs uma votação para afastar Helena de qualquer influência administrativa, as portas da sala se abriram. Helena entrou acompanhada por Daniel, Laura, 2 peritos independentes e uma representante do banco responsável pelas garantias principais. Vestia azul escuro, sem joias, e carregava apenas uma pasta fina. Não havia triunfo em sua expressão. Sua calma, porém, produziu mais impacto que uma entrada agressiva. Beatriz percebeu os conselheiros endireitando a postura e sentiu a antiga raiva crescer. Helena ainda conseguia dominar um ambiente sem exigir atenção. Beatriz afirmou que Helena não fora convidada. Laura respondeu que a titular das participações majoritárias possuía direito de comparecer a qualquer reunião destinada a alterar a administração de seus ativos. Entregou ao secretário cópias atualizadas dos registros societários e pediu que fossem anexadas à ata. Mariana tentou contestar a validade, mas a representante do banco confirmou que a documentação correspondia aos arquivos oficiais. O primeiro golpe foi silencioso. Beatriz ainda presidia a mesa, mas todos compreenderam que sua autoridade existia apenas porque Helena nunca decidira exercê-la publicamente. Helena pediu 10 minutos para responder às acusações. Começou pela antiga crise, apresentando relatórios de dívidas vencidas, notificações de cobrança e propostas recusadas por bancos. Mostrou que, antes de seu investimento, o grupo possuía caixa suficiente para apenas 12 dias de operação. A mansão estava hipotecada. 2 hotéis enfrentavam risco de fechamento e salários haviam sido atrasados. Em seguida, exibiu comprovantes dos aportes feitos pela Duarte Participações. Cada valor correspondia a um pagamento real, acompanhado por registros fiscais, avaliações independentes e autorizações assinadas por Rafael. Mariana interrompeu, alegando que o consentimento de Rafael fora obtido sob pressão. Helena não respondeu diretamente. Pediu que Otávio lesse um trecho da ata do conselho realizada 5 anos antes. O documento registrava que Rafael compreendera as condições, recebera aconselhamento jurídico separado e solicitara prazo adicional para analisar as garantias. Havia ainda uma declaração de Beatriz aprovando a operação por considerá-la a única alternativa capaz de preservar o patrimônio familiar. Quando seu próprio nome foi lido, Beatriz afirmou que assinara sem conhecer os detalhes. Laura perguntou se alguém a havia ameaçado. Beatriz respondeu que não, mas insistiu que Helena explorara o desespero da família. A advogada explicou que desespero econômico não anulava contratos regularmente negociados, sobretudo quando a parte investidora assumira riscos que nenhum banco aceitara. Os conselheiros começaram a trocar olhares. A narrativa de apropriação perdia força diante da sequência documental. Helena permaneceu em silêncio durante alguns segundos, permitindo que os fatos ocupassem o espaço antes preenchido pela retórica de Beatriz. Não precisava humilhar ninguém. Bastava tornar impossível a mentira. Daniel então apresentou a estrutura atual do grupo. 72% das ações, com direito a voto, pertenciam a Duarte Participações. O Hotel Imperial, a mansão e 2 fazendas eram controlados pela Duarte Patrimônio. 3 empresas de serviços utilizavam marcas licenciadas por uma sociedade de Helena. Os Valença mantinham participações menores e funções administrativas, mas não possuíam o controle que Beatriz anunciava em eventos sociais. A revelação provocou murmúrios. Alguns já suspeitavam, porém poucos compreendiam que a dependência financeira era tão ampla.
Beatriz se levantou e acusou Helena de esconder a verdade durante anos para preparar uma vingança. Helena respondeu que preservara a privacidade da família por respeito ao casamento e à dignidade dos empregados. Nunca proibira Rafael de explicar a estrutura, nem impedir a Beatriz de consultar os contratos que assinara. Seu silêncio fora uma escolha de proteção, não uma armadilha. A resposta atingiu Rafael com força. Ele sabia que Helena dizia a verdade. Fora ele quem preferira a aparência de sucesso, permitindo que todos acreditassem numa recuperação conduzida por sua liderança. Mariana percebeu que a disputa patrimonial estava perdida e mudou de direção. Alegou que, mesmo sendo proprietária, Helena cometera abusos administrativos recentes. Citou retiradas bloqueadas, acessos suspensos e interferência nas contas. Daniel respondeu exibindo o histórico das transferências da Horizonte Serviços. Mostrou os 6 milhões enviados a uma consultoria sem atividade comprovada, seguidos por outros pagamentos divididos em valores menores. Cada operação havia sido autorizada por Rafael, executada por César e preparada a partir de contratos revisados pelo escritório de Mariana. A advogada afirmou que os serviços existiam e que os comprovantes seriam apresentados posteriormente. Daniel exibiu fotografias do endereço cadastrado, uma sala vazia sem empregados, equipamentos ou registros de atendimento. Em seguida, apresentou dados societários mostrando que o proprietário era primo de Mariana. Ela manteve a expressão controlada, embora sua respiração se tornasse mais curta. Disse que parentesco não provava crime. Daniel concordou. Por isso, acrescentou extratos indicando que parte do dinheiro retornara a uma empresa usada para comprar ações do próprio Grupo Valença por meio de terceiros. A sala mergulhou num silêncio pesado. A representante do banco perguntou se Rafael reconhecia as autorizações. Ele fitou os documentos e disse que algumas assinaturas eram suas. Mariana o interrompeu, lembrando que ele confiara em relatórios preparados por César. Rafael percebeu que o roteiro começava a ser aplicado contra ele. A mãe mantinha os olhos fixos na mesa. Nenhuma das duas demonstrava intenção de protegê-lo. O envelope pardo sob sua mão parecia mais pesado. Dentro estavam mensagens impressas, gravações e uma declaração que escrevera durante a madrugada. Helena pediu que os peritos explicassem a origem das mensagens recuperadas. Eles confirmaram que os arquivos foram extraídos dos servidores internos, preservados com registros de integridade e comparados aos dispositivos utilizados pelos envolvidos. Uma sequência mostrava Mariana orientando César a criar contratos retroativos. Outra recomendava pressionar Helena a assinar a renúncia antes da conclusão da auditoria. Havia ainda referências à compra de ações depreciadas e a possibilidade de atribuir toda a responsabilidade a Rafael caso as transferências fossem descobertas. Mariana empalideceu, mas não recuou. Ela acusou Daniel de manipular os arquivos e insinuou que Helena usara sua influência para fabricar provas. Um dos peritos respondeu que a defesa poderia solicitar nova verificação, pois os dados originais estavam preservados. Mariana sabia que insistir naquela tese seria arriscado. Passou então a culpar César, afirmando que ele desviara orientações legítimas para encobrir seus próprios crimes. Laura informou que César havia prestado depoimento acompanhado de advogado e entregado os dispositivos usados nas comunicações. A cooperação dele não eliminava sua responsabilidade, mas confirmava detalhes que ainda não eram públicos. Beatriz perdeu a paciência. Levantou-se novamente e acusou todos de traição. Disse que Helena comprara empregados, intimidara diretores e explorava erros menores para destruir uma família respeitada. Helena observou com uma tristeza que a matriarca confundiu com condescendência. Perguntou se Beatriz considerava menores a falsificação de contratos, a retirada de recursos e a ameaça feita a uma funcionária. Ao ouvir a última referência, Beatriz hesitou. Mariana tentou pedir uma pausa, mas a sogra avançou, certa de que ainda poderia impor sua versão pela força. Beatriz declarou que Jandira era apenas uma camareira influenciável e que um susto talvez fosse necessário para fazê-la compreender a importância da família. Mariana fechou os olhos por um instante. Laura perguntou o que significava aquela afirmação. Beatriz, tomada pelo orgulho, respondeu que ordenara apenas uma conversa e que ninguém fora ferido. Acrescentou que funcionários deviam lealdade a quem lhes dava trabalho. O secretário da reunião interrompeu a escrita por um segundo, chocado.
As câmeras de segurança registravam o áudio e a imagem de cada pessoa na sala. Helena sentiu a raiva subir, mas não permitiu que ela governasse sua voz. Explicou que Jandira recebera ameaças envolvendo o filho e que a empresa responsável possuía ligação direta com pessoas contratadas por Mariana. Beatriz disse que não conhecia detalhes e que apenas autorizara a solução de um problema. Laura informou que a declaração seria encaminhada às autoridades junto com os demais registros. A matriarca percebeu tarde demais que transformara a suspeita em admissão. Sua arrogância, alimentada durante décadas, acabara de produzir a prova que faltava. Mariana tentou se afastar da responsabilidade. Disse que Beatriz agira sem sua autorização e que jamais aprovara ameaças. Helena apresentou uma mensagem na qual Mariana recomendava escolher alguém vulnerável entre os empregados antigos. A advogada alegou que a frase se referia apenas a uma entrevista. Daniel mostrou a resposta enviada pela empresa de segurança, afirmando que a pessoa seria convencida por meios discretos. Cada explicação de Mariana abria espaço para outra evidência. Pela primeira vez, sua habilidade verbal não conseguia acompanhar o volume dos fatos. Rafael abriu o envelope. Suas mãos tremiam, mas sua voz saiu mais firme do que esperava. Admitiu que autorizara a transferência sem verificar o destino final e que mantivera uma relação com Mariana durante o casamento. Confessou também que aceitara participar da expulsão de Helena porque acreditava que ela assinaria o acordo sob pressão. Disse que Beatriz conhecia a intenção de afastá-la antes da auditoria, embora talvez não soubesse de todas as movimentações financeiras. A mãe o chamou de covarde. Rafael respondeu que fora covarde durante anos, não naquele instante. Mariana afirmou que ele mentia para reduzir a própria culpa. Rafael então entregou uma gravação feita na noite anterior. Nela, Beatriz e Mariana discutiam a possibilidade de atribuir a ele toda a responsabilidade para preservar o nome da família. O áudio não provava cada crime, mas revelava o plano de abandono. Rafael encarou Mariana e perguntou se algum sentimento entre eles fora verdadeiro. Ela respondeu que a reunião não era lugar para dramas pessoais. A frieza da frase encerrou qualquer ilusão que ainda pudesse restar. Beatriz avançou na direção do filho, mas Otávio se colocou entre os dois, pediu que ela se sentasse e recordou que tudo estava sendo registrado. Beatriz olhou ao redor, procurando apoio nos rostos que antes se curvavam diante dela. Não encontrou. Os diretores evitavam seus olhos. A representante do banco recolhia documentos e os conselheiros conversavam em voz baixa. A autoridade que ela julgava natural sempre dependera de uma concordância silenciosa. Quando essa concordância desapareceu, restou apenas uma mulher assustada, tentando comandar uma sala que já não lhe pertencia. Helena solicitou a votação de 3 medidas. A primeira afastaria Beatriz de qualquer função representativa ou consultiva. A segunda suspenderia Rafael e Mariana de atividades ligadas ao grupo até a conclusão das investigações. A terceira criaria um comitê independente para proteger empregados, preservar provas e manter os hotéis em funcionamento. Os conselheiros aprovaram as medidas por ampla maioria. Rafael não votou. Beatriz protestou, afirmando que ninguém poderia expulsá-la da empresa de sua família. Helena respondeu que ela não estava sendo julgada por seu sobrenome, mas por seus atos. A representante do banco informou que as linhas de crédito permaneceriam ativas sob supervisão extraordinária, graças à decisão de Helena de manter as garantias. Mauro respirou aliviado. A folha de pagamento e os contratos essenciais seriam preservados. Helena fez questão de registrar em ata que nenhum funcionário deveria ser demitido por ter se recusado a participar de irregularidades ou por ter prestado depoimento. Também proibiu retaliações contra familiares de testemunhas. Seu objetivo não era apenas assumir controle, mas impedir que o medo continuasse governando a estrutura. Mariana recolheu os papéis com movimentos rápidos. Laura avisou que ela não poderia levar documentos pertencentes ao grupo sem conferência. 2 funcionários de segurança interna se aproximaram, não para prendê-la, mas para acompanhar a entrega dos materiais. Mariana olhou para Helena com um ódio sem disfarce. Disse que aquela vitória seria temporária e que pessoas poderosas ainda acreditavam em sua versão. Helena respondeu que ela teria oportunidade de apresentar sua defesa no lugar adequado. Não havia prazer em sua voz,
apenas a serenidade de quem já não precisava provar força por meio da crueldade. Rafael pediu alguns minutos a sós com Helena, mas ela recusou. Disse que conversariam quando advogados estivessem presentes e quando ele estivesse preparado para assumir responsabilidade sem buscar perdão como recompensa. A resposta o feriu, embora soubesse merecê-la. Helena não permitiria que a culpa dele se transformasse em mais uma obrigação emocional para ela. Rafael assentiu e entregou a Laura o telefone usado nas conversas com Mariana. Aquele gesto não reparava o dano, mas representava o primeiro ato verdadeiramente responsável que ele praticara em muito tempo. Beatriz permaneceu sentada depois que os outros começaram a sair. O colar de pérolas parecia pesado demais sobre seu pescoço. Perguntou a Helena se pretendia expulsá-la da mansão naquela mesma tarde. Havia desafio em sua voz, mas também medo. Helena recordou as malas sob a chuva, os empregados observando e a satisfação da sogra ao ordenar sua saída. Poderia repetir a cena, trocar os papéis e transformar justiça em espetáculo. Durante alguns segundos, Beatriz acreditou que aquela seria a punição inevitável. Helena respondeu que nenhum ato seria realizado sem aviso formal, inventário e condições dignas. A mansão passaria por revisão administrativa, mas Beatriz receberia prazo e assistência para encontrar outro lugar. A matriarca perguntou por que ela fingia compaixão depois de destruir a família. Helena disse que não fingia, apenas se recusava a se tornar semelhante a quem a humilhara. Beatriz desviou o rosto. A misericórdia, oferecida sem submissão, doía mais que a vingança porque retirava dela a possibilidade de se apresentar como vítima absoluta. Ao sair da sala, Helena encontrou Daniel no corredor. Ele perguntou se ela estava bem. Ela respondeu que ainda não sabia. Vencer uma reunião não apagava 8 anos de casamento, nem devolvia confiança aos empregados ou reparava o nome de seu pai. Daniel não tentou transformar o momento em celebração. Caminhou ao lado dela até o elevador, mantendo uma presença silenciosa. Quando as portas se fecharam, Helena permitiu que os ombros relaxassem. A batalha principal terminara, mas as consequências apenas começavam a alcançar cada pessoa envolvida. Do lado de fora do prédio, jornalistas já se reuniam atrás das barreiras. A notícia sobre o afastamento de Beatriz e Rafael vazara antes mesmo do encerramento da reunião. Helena decidiu não fazer declarações detalhadas. Informou apenas que a continuidade das empresas e a proteção dos trabalhadores estavam garantidas, enquanto todas as suspeitas seriam examinadas por autoridades independentes. Não falou sobre a mansão, o divórcio ou a traição. A multidão buscava escândalo, mas recebeu responsabilidade. Essa escolha definiu, mais que os documentos, a diferença entre seu poder e o de Beatriz. Naquela noite, a sede do grupo permaneceu iluminada enquanto equipes preservavam arquivos e revisavam acessos. Mariana recebeu uma notificação formal para entregar equipamentos e documentos. Rafael foi orientado a não se aproximar das contas empresariais. Beatriz voltou à mansão sozinha, atravessando salas que agora pareciam estrangeiras. Helena observou as luzes da cidade do escritório de Daniel e assinou a primeira resolução como controladora pública do grupo. Não era uma declaração de triunfo. Era o início de uma reconstrução que exigiria mais coragem do que a queda de seus adversários. Nas semanas seguintes, São Paulo continuou indiferente aos dramas da família Valença. Os hotéis receberam hóspedes, os elevadores subiram e desceram, os funcionários trocaram turnos e a cidade absorveu o escândalo como absorvia tantos outros. Para Helena, porém, cada manhã começava com uma decisão difícil. Ela precisava reconstruir empresas marcadas pelo medo, sem permitir que a urgência justificasse novos abusos. Enquanto os jornais especulavam sobre a queda de Beatriz, Helena reunia gerentes, revisava contratos e repetia que ninguém seria punido por ter obedecido a ordens que não compreendia. A investigação interna confirmou que Mariana desviara recursos durante 7 meses, usando empresas sem atividade real e intermediários ligados a antigos clientes. César colaborou com as autoridades e entregou documentos suficientes para localizar a maior parte do dinheiro. Ainda assim, sua cooperação não eliminou a responsabilidade pelas assinaturas falsas. Helena apoiou um acordo que considerava tanto a ajuda prestada quanto os danos causados. Não buscava transformar culpados em inocentes úteis. A justiça que escolhera defender precisava continuar coerente mesmo
quando a verdade oferecia vantagens estratégicas. Mariana tentou sustentar que apenas cumprira instruções de Rafael, mas mensagens, registros de acesso e extratos revelaram sua participação central. O apartamento no litoral foi bloqueado. As empresas ligadas a seu primo ficaram sob investigação e seu direito de atuar profissionalmente passou a ser questionado. Ela concedeu uma entrevista na qual se apresentou como vítima de uma família poderosa e de uma empresária vingativa. A narrativa encontrou algum apoio, mas perdeu força quando documentos públicos confirmaram a fraude. Pela primeira vez, Mariana descobriu que inteligência sem limites morais podia se transformar numa prisão construída pela própria ambição. Rafael compareceu voluntariamente ao depoimento acompanhado por um advogado independente. Admitiu que autorizara pagamentos, aceitara documentos incompletos e participara da pressão sobre Helena. Também entregou conversas que demonstravam como Mariana o convencera de que os valores seriam devolvidos. As autoridades consideraram sua colaboração, mas deixaram claro que ingenuidade não anulava responsabilidade. Rafael aceitou afastar-se de qualquer cargo empresarial e comprometeu-se a ressarcir prejuízos usando sua participação remanescente. Pela primeira vez, não pediu que alguém resolvesse as consequências em seu lugar. O divórcio foi tratado numa sala pequena, sem fotógrafos, familiares ou demonstrações públicas. Helena chegou com Laura, enquanto Rafael trouxe apenas o advogado. Ele parecia mais velho do que alguns meses antes, como se a perda de privilégios tivesse revelado cansaços escondidos. O acordo reconhecia a propriedade de cada parte, confirmava a separação de bens e encerrava qualquer pretensão de Rafael sobre as sociedades de Helena. Não houve discussão sobre a mansão. Os documentos eram claros demais, e ele já não possuía forças para repetir mentiras que conhecia por dentro. Antes de assinar, Rafael pediu autorização para falar. Helena permitiu, mas manteve as mãos sobre a mesa e o olhar sereno. Ele confessou que durante anos acreditara amá-la, embora agora compreendesse que amava sobretudo a segurança que ela criava. Gostava de chegar ao fim de cada crise e encontrar soluções prontas, sem perguntar quanto custavam a ela. Quando Helena passou a exigir responsabilidade, ele sentiu como se estivesse perdendo amor, quando na verdade perdia o direito de permanecer imaturo. Sua voz falhou, mas ela não o interrompeu. Rafael disse que não esperava perdão. Queria apenas reconhecer que escolhera a covardia em cada momento decisivo. Permitira que a mãe humilhasse Helena, aceitara a atenção de Mariana e tentou preservar a própria imagem quando deveria proteger a verdade. Helena ouviu sem negar a sinceridade tardia. Quando ele terminou, respondeu que compreender o dano era necessário, mas não restaurava o casamento. Algumas relações não acabavam por falta de sentimento, e sim porque permanecer nelas exigiria que uma pessoa traísse a si mesma. Depois, assinou o documento. Ao sair, Rafael ficou alguns minutos no corredor. Não chorou pela fortuna perdida, mas pelo reconhecimento de que a mulher que deixava partir fora também, aquela que mais acreditara em sua capacidade de se tornar melhor. Helena caminhou para o elevador sem olhar para trás. Sentiu tristeza, alívio e uma culpa antiga tentando convencê-la de que ainda deveria cuidar dele. Quando as portas se fecharam, respirou fundo e deixou que o silêncio afirmasse uma verdade simples. O sofrimento de Rafael já não era uma responsabilidade colocada sobre seus ombros. Beatriz recebeu a notificação para deixar a mansão numa manhã de céu claro. Helena concedera 60 dias para a mudança, além do uso temporário de um apartamento confortável pertencente a uma sociedade do grupo. A matriarca interpretou a oferta como provocação e recusou-se a responder. Passou horas caminhando pelos salões, tocando móveis, quadros e objetos que sempre julgara parte inseparável do sobrenome Valença. Descobrir que muitos haviam sido comprados ou restaurados por Helena tornava cada lembrança mais amarga. A casa parecia registrar silenciosamente tudo aquilo que Beatriz se recusara a agradecer. Amigos que antes frequentavam seus jantares começaram a desaparecer. Alguns enviavam mensagens formais, outros alegavam viagens e compromissos. Beatriz percebeu que a influência social construída durante décadas era menos sólida do que imaginara. Muitas pessoas não admiravam sua força, apenas temiam sua capacidade de excluir, prejudicar ou humilhar. Sem cargos, dinheiro disponível e poder sobre o grupo, ela já não determinava convites nem destinos.
O isolamento não veio como uma punição decretada por Helena, mas como a retirada gradual de relações que nunca possuíram afeto verdadeiro. Tia Lúcia foi a única parente que continuou visitando a mansão. Numa tarde silenciosa, encontrou Beatriz sentada diante do piano, segurando uma fotografia antiga dos dois filhos. Disse que Helena poderia tê-la colocado na rua naquela mesma noite e não o fizera. Beatriz respondeu que aquela falsa bondade era outra forma de humilhação. Lúcia discordou. Explicou que Helena apenas se recusara a repetir a crueldade recebida. A matriarca mandou a irmã embora, mas suas palavras permaneceram no salão muito depois que a porta se fechou. Poucos dias antes do fim do prazo, Helena foi à mansão para supervisionar o inventário. Evitou entrar nos quartos pessoais e pediu que os funcionários tratassem Beatriz com respeito. Encontrou a sogra na biblioteca, cercada por caixas ainda vazias. Beatriz parecia menor sem o exército de empregados e aliados que costumava confirmar suas certezas. Perguntou se Helena viera assistir à sua derrota. Helena respondeu que viera garantir que os objetos pessoais fossem separados corretamente e que nenhuma lembrança de família fosse tratada como simples propriedade comercial. Beatriz apontou para uma coleção de fotografias e disse que todos aqueles rostos haviam construído o patrimônio antes de Helena nascer. Helena reconheceu a história, mas lembrou que legado não era uma licença para destruir o presente. Muitos Valença trabalharam, arriscaram e criaram empregos. Outros gastaram, esconderam dívidas e confundiram tradição com imunidade. Ela não pretendia apagar o nome da família, apenas impedir que continuasse sendo usado como justificativa para abusos. Beatriz ouviu em silêncio, incapaz de decidir se sentia ódio ou vergonha. A antiga matriarca então perguntou por que Helena não vendera tudo e desaparecera. Seria mais fácil abandonar hotéis marcados pelo escândalo, encerrar empresas frágeis e preservar apenas os ativos lucrativos. Helena respondeu que posses carregavam responsabilidades. Centenas de pessoas haviam trabalhado para manter aqueles lugares vivos, muitas sem conhecer as disputas do conselho. Destruí-las para castigar 3 culpados seria repetir a lógica de quem tratava pessoas como instrumentos. Beatriz desviou os olhos. Pela primeira vez, entendeu que a nora possuía poder suficiente para vingar-se e escolhera conscientemente não fazê-lo. No dia da mudança, não houve chuva, empregados alinhados ou malas abandonadas no portão. Um veículo transportou as caixas, enquanto Lúcia acompanhava Beatriz até o apartamento preparado para ela. Helena não compareceu. Deixou apenas uma carta curta informando que as despesas seriam cobertas durante 1 ano, período suficiente para reorganizar sua vida. Depois disso, Beatriz utilizaria os recursos pessoais que ainda possuía. Não era uma pensão eterna nem um gesto de reconciliação. Era uma saída digna, oferecida sem exigir gratidão. Os primeiros meses foram difíceis para Beatriz. Ela reclamava do tamanho do apartamento, da ausência de empregados e do ruído da rua. Aos poucos, porém, começou a executar tarefas que sempre delegara. Aprendeu a preparar café, organizar documentos e controlar despesas. Essas mudanças não a transformaram numa pessoa gentil de repente. Continuava orgulhosa, crítica e ressentida. Mas o cotidiano retirou dela a ilusão de que obedecer era uma condição natural das pessoas ao redor. Pela primeira vez, precisou pedir em vez de ordenar, esperar em vez de exigir. Helena, enquanto isso, iniciou a reestruturação do grupo. Criou um conselho com representantes independentes, limitou poderes familiares e estabeleceu auditorias permanentes. A antiga sala reservada a Beatriz foi convertida num centro de denúncias e proteção profissional. Jandira participou da inauguração, não como símbolo decorativo, mas como integrante de uma comissão escolhida pelos funcionários. Helena garantiu que relatos de intimidação fossem analisados fora da cadeia hierárquica comum. Queria impedir que qualquer pessoa precisasse arriscar o sustento para dizer a verdade. O projeto habitacional, adiado durante a crise, foi retomado com uma estrutura mais ampla. Parte dos lucros dos hotéis seria destinada à construção de moradias para empregados de baixa renda e suas famílias. Mauro assumiu a direção operacional, enquanto Daniel passou a coordenar os controles internos de forma temporária. Helena recusou propostas para batizar o programa com seu nome. Escolheu chamá-lo Projeto Augusto, em homenagem ao pai. Na cerimônia de lançamento, falou pouco.
Disse apenas que uma herança valia mais quando continuava produzindo dignidade depois da morte de quem a construíra. Daniel permaneceu próximo, mas nunca usou a fragilidade de Helena como oportunidade. Durante meses conversaram apenas sobre relatórios, metas e decisões. O afeto cresceu nos espaços menores, quando ele lhe levava café sem interromper reuniões, ou quando ela notava que ele sempre escutava funcionários antes de avaliar números. Helena tinha medo de confundir gratidão com amor. Depois do casamento, não queria entrar numa relação apenas porque alguém parecia seguro. Daniel compreendia esse receio e não exigia definições. Sua paciência não era passividade, mas respeito pelo tempo que ela precisava recuperar. Numa noite, após a inauguração da primeira unidade do Projeto Augusto, os dois caminharam por uma praça próxima. Famílias ainda visitavam os apartamentos, e crianças corriam entre caixas e móveis novos. Daniel perguntou como Helena se sentia. Ela respondeu que durante anos acreditara que força significava suportar tudo sem interromper o caminho dos outros. Agora compreendia que força também podia ser recusar, partir e deixar que cada pessoa carregasse o peso das próprias escolhas. Daniel disse que sempre a admirara, mas que naquele momento admirava sobretudo sua liberdade. Helena perguntou se ele esperaria que ela se tornasse menos cautelosa. Daniel respondeu que não desejava uma versão mais fácil dela. Queria conhecê-la como era, inclusive com as dúvidas, limites e silêncios. Não prometeu salvá-la, curar feridas ou ocupar o lugar deixado por Rafael. Disse apenas que gostaria de construir algo no qual nenhum dos dois precisasse diminuir para que o outro se sentisse importante. Helena sentiu medo, mas não o medo antigo de perder proteção. Era o receio legítimo de abrir espaço para algo verdadeiro. Ela segurou a mão de Daniel pela primeira vez naquela noite. Não houve declaração grandiosa, fotógrafos ou testemunhas. Apenas duas pessoas caminhando devagar sob as luzes da cidade, conscientes de que confiança não nascia pronta. Nos meses seguintes, começaram o relacionamento sem esconder dificuldades. Helena aprendia a falar antes que o cansaço se transformasse em distância. Daniel aprendia a não interpretar silêncio como rejeição. Ambos erravam, conversavam e corrigiam. Para Helena, aquela imperfeição honesta era mais valiosa que todas as promessas impecáveis de seu casamento. Rafael cumpriu o acordo com as autoridades e começou a trabalhar como consultor numa empresa pequena, sem cargo herdado ou sobrenome usado como garantia. O salário era modesto em comparação com sua antiga vida, mas representava o primeiro dinheiro que recebera por trabalho real. Mantinha contato limitado com Beatriz e recusava quando ela tentava responsabilizar Helena por tudo. A relação entre mãe e filho tornou-se difícil, embora mais verdadeira. Rafael não se transformou num herói. Apenas iniciou o longo processo de viver sem fugir das consequências. Mariana enfrentou julgamento pelas fraudes, falsificações e tentativas de obstrução. A sentença considerou sua posição profissional, a organização do esquema e os valores recuperados. Beatriz respondeu em processo separado por sua participação na intimidação de Jandira. Recebeu uma pena alternativa, restrições e obrigação de reparar danos, pois não possuía antecedentes e sua atuação financeira direta era menor. A justiça não ofereceu uma cena espetacular de destruição, produziu consequências proporcionais, registros públicos e limites que nenhuma influência social conseguiu remover. Um ano depois, Beatriz enviou uma carta a Helena. Não pediu perdão de forma clara. Escreveu que pensara muitas vezes na noite da chuva e que agora compreendia por que a ausência de vingança fora mais difícil de suportar que uma expulsão. Admitiu ter confundido controle com respeito e tradição com direito de ferir. Também confessou que não sabia se conseguiria reparar o dano. Helena leu a carta 2 vezes. Não sentiu triunfo nem vontade de retomar contato. Guardou o papel numa gaveta, reconhecendo o gesto sem transformá-lo numa absolvição automática. 2 anos após a reunião do conselho, o Grupo Valença apresentava resultados estáveis e não dependia mais de garantias emergenciais. Os hotéis mantiveram um nome histórico, mas passaram a divulgar relatórios transparentes e metas sociais. Helena tornou-se presidente do conselho, recusando o comando diário para evitar a concentração de poder que destruíra a antiga estrutura. Mauro liderava as operações, Daniel supervisionava auditorias independentes e Jandira coordenava programas de formação para trabalhadores. O grupo não se tornou perfeito,
mas aprendeu a tratar erros como problemas a corrigir, não segredos a esconder. Na primavera daquele ano, Helena voltou à antiga mansão pela última vez. O imóvel seria transformado num centro de formação profissional e hospedagem temporária para mulheres, que precisavam reconstruir a vida após crises familiares. Algumas salas preservariam a arquitetura original, enquanto outras receberiam escritórios, creches e espaços de estudo. Diante do portão, Helena recordou suas malas sob a chuva. A memória ainda doía, mas já não comandava seu futuro. A casa que testemunhara sua humilhação seria usada para devolver autonomia a pessoas que também haviam sido mandadas embora sem nada. Daniel a encontrou no vestíbulo, próximo ao relógio francês. Perguntou se ela tinha certeza da transformação. Helena observou a escadaria, os vitrais e o espaço onde Beatriz declarara que ela sairia de mãos vazias. Respondeu que ninguém saía realmente de mãos vazias quando preservava a dignidade, a consciência e a capacidade de recomeçar. Depois abriu as portas para a equipe que aguardava do lado de fora. A luz da manhã atravessou o salão, substituindo as sombras coloridas daquela noite distante por uma claridade ampla e serena. Helena não vencera porque possuía a mansão, os hotéis ou a maioria das ações. Vencera porque, quando finalmente pôde agir como Beatriz agira, escolheu outro caminho. Protegeu trabalhadores, preservou provas, aceitou a dor sem permitir que ela se tornasse crueldade e devolveu responsabilidade a quem passara anos fugindo dela. O patrimônio apenas revelou uma verdade que sempre existira. A força de Helena nunca dependera do que estava registrado em seu nome, mas da mulher que continuou sendo quando ninguém poderia impedi-la de se tornar injusta. Ao sair da mansão, ela encontrou Daniel junto ao portão. Os dois caminharam sem pressa em direção ao jardim, onde novas árvores haviam sido plantadas. Atrás deles, trabalhadores entravam carregando mesas, livros e materiais para as primeiras turmas. Helena olhou para a casa uma última vez e não viu mais o lugar de onde fora expulsa. Viu um espaço devolvido à vida. Então segurou a mão de Daniel e seguiu adiante, não como alguém que recuperara tudo, mas como quem finalmente aprendera a não perder a si mesma.